Livro de Números, capítulo 12. Nós vamos estudar nessa noite um capítulo da Bíblia que tem, assim, alguns segredinhos escondidos. E eu tenho certeza que essa mensagem vai abençoar nossas vidas. Números, capítulo 12. Quem achou, diga amém. Coloque a mão sobre a Bíblia, feche os seus olhos. Santo e poderoso Deus, a tua palavra está aberta e nós também queremos abrir a nossa mente e o nosso coração diante da tua presença. A nossa mão está posta sobre a palavra e neste momento nós pedimos ao Senhor para que coloques a tua mão sobre a nossa vida. Que nós possamos essa noite ter um encontro vivo e pessoal contigo. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pergunta: todas as pessoas que vêm à igreja são pessoas boas, sim ou não? Resposta certa. Só tem uma resposta certa. Todas as pessoas que vêm à igreja são pessoas boas, sim ou não? Não. Segunda pergunta: pessoas boas às vezes erram e cometem coisas ruins, sim ou não? Sim. Pessoas de Deus, pessoas que Deus escolheu para tarefas especiais, às vezes erram, sim ou não? Sim. Então nós todos concordamos com esse princípio. Eu peço a você que me acompanhe na leitura da Bíblia a partir do versículo 1 de Números 12. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Gente, é um problema tão estranho aqui, né? Mas quando você descobrir o que é uma mulher cuxita, você vai perceber que o problema é mais estranho ainda. Moisés, ele era casado. Ele era casado com uma egípcia? Sim ou não? Não. Moisés não se casou com uma egípcia. Quando ele fugiu do Egito, ele fugiu para o deserto. O deserto de onde? De Midian. E lá em Midian ele casou-se com alguém. Com Zípora. Lembra da história do poço? A situação que ele chegou ali, as pessoas estavam tirando água do poço e não tinha homens que ajudassem, e de repente chegou Zípora com as suas irmãs e Moisés as ajudou, elas o convidaram para ir para a casa delas e o pai delas cuidou de Moisés, arrumou um lugar para ele ficar e por final ainda deu Zípora para que se casasse com ele. Queridos, o que é uma mulher cuxita? Eu sei que não são todos os teólogos que concordam com o que eu vou falar agora. Mas a palavra cuxita, na Bíblia, ela pode também ser traduzida como mulher etíope. Ela também pode ser uma referência que a mulher cuxita era descendente de Cuxi, o filho mais velho de Cão, filho de Noé. Eu falei cão, mas está certo, tanto cão quanto cã. Depende da versão bíblica que você usa. A Bíblia às vezes chama ele de cão, às vezes chama ele de cã. E Noé teve 3 filhos, Sem, Cã ou Cão e Jafé. Então a origem é essa. Mas sabe qual que é o outro significado para a palavra cuxita aqui? Significa que Zípora era negra. E por ser negra, os irmãos de Moisés brigam com ele, reclamam com ele. Não é interessante esse negócio? Não é interessante? É uma possível tradução, tá bom, irmã? Não é 100% dos teólogos que aceitam essa versão. Eu particularmente aceito e decidi pregar esse sermão falando disso. E quero começar falando com vocês um pouquinho sobre o preconceito. Você sabe que o preconceito não é de Deus. Você sabe que o nosso Deus é o Criador de todas as coisas, e quando Ele cria de uma forma muito variada. Deixa eu te dar um exemplo. Quantas cores de flores existem no mundo? Não dá para contar. Infinito.
Quantos modelos de pétalas existem no mundo? Não dá para contar, é infinito. Quantos tipos de perfumes de flores existem no mundo? Não dá para contar, é infinito. Vamos pegar uma coisa mais simples. Árvores. Você sabia que olhar para árvores, olhar para o verde das árvores, traz paz ao nosso coração? Já ouviram falar disso? Se você tem a oportunidade de estar num lugar onde tem muitas árvores, e você tem a oportunidade de ficar admirando a paisagem, aquilo vai fazer bem para você. Aquilo vai te trazer paz. Interessante, não é? Deus criou as árvores. Agora eu pergunto, quantos tons de verde existem nas árvores? Muitos. Tem árvore verde escura, tem árvore verde clara, tem árvore só verde, tem árvore verde que brilha, ou ficus, por exemplo. As folhas são amarelas. Queridos, não é tremendo isso? Por que é assim? Porque o nosso Deus é criativo. Ele ama fazer coisas diferentes. Aí eu te pergunto, qual das árvores, qual dos tons de verde é o mais bonito? Todos são bonitos. Qual flor de todas as flores é a mais bonita? Alguns vão dizer a rosa, mas outros vão dizer que a violeta, outros vão dizer que a margarida, outros vão dizer... Tudo bem? Aonde eu quero chegar com essa minha fala? Deus é o criador de todas as coisas e ele tem prazer de criar coisas diferentes uma da outra. Mas tudo que Deus faz é bom e perfeito. Irmãos, aonde entra então o fato de que a esposa de Moisés era uma mulher cuxita? Qual o problema dela ser negra? Problema nenhum. Você vai perceber no texto aqui que esse não é o problema. Mas a briga começa por causa disso. Verso 2, me acompanhe na leitura. E disseram Arão e Miriam, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés, como que ele era, irmãos? Muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. O que significa ser um homem manso? Calmo, paciente, o que mais? Tranquilo. O homem equilibrado, perfeito. Moisés era um homem muito manso. Homem que não se irrita com facilidade. Mas o que tinha acontecido no verso anterior? Moisés e Miriam, que eram irmãos de... Não, Arão e Miriam, que eram irmãos de Moisés, estavam criticando ele pelo fato de ele ter uma mulher cuxita. Mas ele era tranquilo. Ele não falou nada. Ele não brigou, ele não ameaçou. E aí, no segundo verso, o que acontece? Tomados por inveja e ciúmes, Arão e Miriam começam a perguntar assim para Moisés, Moisés, por que o Senhor tem que falar só através de você? Por que ele não pode falar através de nós? Queridos, quem era Arão? Quem era Miriam? Além de ser o irmão mais velho de Moisés e a irmã mais nova de Moisés, não, os dois mais velhos. Os dois mais velhos. Além de serem os irmãos mais velhos de Moisés, eles também eram profetas. A Bíblia diz assim que Arão era um profeta do Senhor e Miriam era uma profeta do Senhor, uma profetisa. E o que isso significa, queridos? Eles já recebiam mensagens de Deus. Mas neste momento eles estão querendo ocupar o lugar de Moisés. Isso faz parte do nosso dia a dia? Ciúmes, inveja, um querendo o lugar do outro, um criticando o outro para tentar ser mais importante do que aquele a quem ele critica. Aí eu pergunto para vocês, essas coisas são de Deus? Essas coisas não são de Deus. E nós não deveríamos participar dessas coisas. Olha que interessante, né? Quando a gente abre a boca para falar mal de alguém que não está presente, quando a gente critica alguém por alguma coisa que a pessoa não pode mudar, imagina essa situação. Moisés se casou com uma mulher negra. Ele não pode mudar essa realidade. Para que uma crítica dessas? Ela está construindo o quê? Que bênção tem nessa crítica? Nenhuma. É uma maldição. É um preconceito. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Qualquer preconceito, meus irmãos, pode nos levar para o inferno.
Qualquer preconceito. Você ser cristão e falar assim, eu não gosto de negro. Abre teu olho. O céu para onde você está indo tem os negros que Deus criou. Eu sou cristão, mas eu não gosto de gente branca. Abre teu olho. No céu para onde você diz que está indo, estarão as pessoas brancas que Deus criou. Não, eu gosto de branco, eu gosto de negro. O que eu não gosto mesmo é daqueles asiáticos que têm o olho puxadinho. Abre teu olho. Foi Deus quem os criou. Se Deus criou a todas as raças, a todos os povos, nós precisamos aprender a valorizar todas elas e amar todas elas. Outro aspecto. A inveja é uma coisa que também não vai ter lá no céu. Ciúmes não vai ter no céu. Me acompanhe na leitura, vou continuar. Vou ler o verso 3 de novo. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós três saí da tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda da congregação. E olha só o que aconteceu. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, e havia dois, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Porém, não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Olha que lindo, verso 8. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Queridos, preste atenção numa coisa tremenda aqui. Todas as vezes que alguém se levantar contra você, todas as vezes que você for perseguido, todas as vezes que você for criticado, todas as vezes que você for sofrer uma calúnia, uma injustiça, aprenda com Moisés. Seja manso. Porque quando você for manso, quem é que vai te defender? É o Senhor. É o Senhor quem defende aos homens e às mulheres que são mansas, pacientes, longânimos, aqueles que são tranquilos, aqueles que aguardam e esperam no Senhor. Por que muitas vezes a gente se mete em algumas situações e o Senhor não nos defende? Justamente porque nós não fomos mansos. Nós tentamos resolver as coisas com as nossas próprias forças, com a nossa própria sabedoria, do nosso jeito, do nosso modo. Continua, verso 9. E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se sobre a tenda onde eles estavam. E eis que Miriam se achou leprosa. Qual a cor de Miriam agora? Branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que ela estava leprosa. Tem uma palavrinha que eu estou tentando achar aqui. É o verso 4. A primeira palavra do verso 4. Na minha Bíblia está a palavra logo. Na sua Bíblia está qual palavra? Logo, qual mais palavra? Logo, como está na sua? No verso 4? O Senhor disse a Moisés, alguém tem uma palavra diferente? Não. Essa era a palavra que eu queria. Quando o Senhor percebe Moisés sendo... Tem um celular tocando, irmãos? É o meu? Não, né? Não é meu, não. Não é Jesus chamando. Jesus não liga na hora do culto, porque Jesus também está no culto. Queridos, Jesus não liga mesmo. Nós é que temos que ligar para Jesus constantemente. Né? Ó, leva para ela fazendo um favor.
Vamos voltar. A palavra aqui é imediatamente. Quando você consegue silenciar diante da acusação, da calúnia, da manifestação de inveja, da manifestação de ciúmes, quando você deixa que o Senhor resolva quando você é atacado, quando é que o Senhor age em seu favor? Eu gosto dessa palavra. Na minha está logo, mas eu prefiro essa. Imediatamente. Imediatamente o Senhor age em favor daqueles que estão sendo espezinhados e permaneceram de boca fechada, permaneceram mansos. Há uma lição aqui, queridos? Há uma lição a ser tirada assim. Vamos pensar na nossa casa por um instante? A nossa casa é o lugar mais seguro do mundo para a gente, não é? É o lugar que a gente tranca a porta para o ladrão não entrar, não é isso? O portão está trancado porque a gente não quer que o inimigo, o ladrão, entre. Mas às vezes, dentro da nossa própria casa, surgem confusões. E às vezes nós somos atacados dentro da nossa própria casa por aquelas pessoas que nós mais amamos. Faz sentido isso para vocês? Como que a gente tem que reagir numa situação dessas? Você tem que pegar logo palavras mais pesadas e jogar sobre a pessoa? Não. Foi o sábio Salomão quem disse que a palavra branda desvia o furor. Já ouviram esse texto? A palavra branda, ela desvia o furor. Queridos, nós temos que aprender. Se for usar palavras, use a branda. Agora, se possível, não use nenhuma. Às vezes, a boca fechada, é Salomão quem diz também, como maçãs de ouro e salvas de prata, é a palavra dita no tempo certo. Tem o tempo certo de falar com as pessoas. No meio de uma confusão, que está todo mundo com raiva, o que se faz? Não se faz nada. No máximo você se retira para orar. Começou uma situação dentro da sua casa e vai dar uma briga. O que se faz? Se é você e seu marido, você e um filho, diz assim, deixa eu perguntar, será que é possível isso que eu vou sugerir agora? Mas propõe assim para o seu filho, para o seu marido, vamos parar um pouco essa briga para fazer uma oração? Eu pergunto para vocês, se orar, quando terminar a oração, a briga continua ou a briga acaba? Acaba. Eu creio nisso também, irmã. Agora, deixa eu perguntar para vocês, é possível fazer isso? Ou é muita loucura? É possível? Na hora do nervoso, é possível um dos dois que está mais calmo, aquele que é manso, falar assim, ao invés de a gente brigar, vamos orar aqui agora? Amém. Se orar, o bicho corre. Eu gosto de uma frase crente que diz assim, ora que melhora. Não tem nada que não resolva-se com oração, irmãos. Aí deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu sei que não. Eu sei que aqui ninguém tem esse problema. Nenhum de vocês aqui briga em casa, não é verdade? Na casa de vocês é só paz, bênção e amor, é isso? Mas se por um acaso, vamos fazer um combinado aqui, se por um acaso alguém de vocês se inventar de brigar, para no meio para fazer o quê? Orar. Faz uma oração demorada. Faz uma oração demorada. Senhor, vem aqui estar com a gente. A gente quer brigar agora, mas esteja aqui com a gente. A gente faz a oração de mão dada, tá bom? Com quem você ia brigar, de mão dada. Se no meio da oração você puder, solta a mão e abraça. E quando terminar a oração, você diz assim, agora a gente vai brigar, mas antes de brigar, deixa eu lembrar você que eu te amo. Aí eu pergunto, dá para brigar assim, irmãos? Acabou a briga, não acabou? Por que nós brigamos nas nossas casas? Porque um pensa de um jeito e o outro pensa do outro jeito. Um quer que seja feito de uma forma e o outro quer que seja feito da outra forma. O que aconteceria se a gente falasse assim, nem da minha forma, nem da sua? Vamos perguntar o que Deus quer? E Deus vai nos mostrar e o que Deus mandar a gente faz? Irmãos, nossa casa ia ser mais pedacinho do céu na terra, não ia? Diga, irmã. Vai orar, vai orar. Não tem como brigar sozinho, irmã, é verdade. Impossível brigar sozinho. Quando um não quer, dois não fazem. Dá certo lá, irmã? Dá certo. Irmãos queridos, tenho um apelo para vocês aqui nessa altura do sermão.
Vamos brigar menos nas nossas casas? Vamos convidar o Senhor para estar mais presente? Vamos... Lá não tem briga, irmã? Mas mora só a senhora e a filha. Não briga. Deus seja louvado. Não se vê muito. Ah, não fala para não brigar? Uma bênção, né, irmãos? Nossa vida tem que ser assim. E esse é o primeiro apelo. Deixa eu perguntar para você. Dá para aceitar esse apelo, sim ou não? Sim. Pelo poder de Deus, vamos viver com uma família que briga menos? Amém, amém. Em casa eu brinco. Quando, às vezes, nós não temos briga em casa, eu e a esposa. Eu sou de uma família... Eu nasci numa família que tinha muita briga. Pai bêbado 24 horas por dia, brigando 24 horas por dia. Então, a minha vida na minha infância foi só ver briga. E aí, quando foi para casar, eu falei com minha esposa assim, falei, olha, eu não gosto de briga. Se você quer casar comigo, já casa sabendo que eu não tenho paciência para briga. Se é para viver brigando com você, eu nem caso. Aí eu falei, você é do tipo de gente que gosta de briga? E ela tinha uma cara de boazinha, minha esposa, sabe quando a gente casou? Uma cara de boazinha, eu pensava assim, essa aí nunca briga. Mas quem vê cara, não vê coração, né? E eu lembro que na época ela falou assim, não sou briguenta, não. E realmente, na casa dela não tem briga, porque na casa dela dá super certo que o pai fala e a mãe concorda. Então lá é diferente. Mas minha esposa é mais parecida com o pai e menos parecida com a mãe. Mas a gente não briga, não. Nós não temos briga. Quando um pensa A e o outro pensa B, a gente senta, apresenta todas as vantagens de fazer A, todas as vantagens de fazer B, todas as desvantagens de fazer A, todas as desvantagens de fazer B, e no final a gente chega num consenso. E às vezes a gente até decide assim, não vai ser nem A nem B, vamos fazer C. Também dá certo, tá tudo bem. Só que em casa tem muita briga com os filhos. Acho que já comentei isso com vocês, né? Quando eles chegam em casa brigando, aí minha esposa e eu, nós dizemos assim para eles, olha que a gente vai sair para comprar cigarro. Vocês entendem o que é isso, não? Entendeu? Não tem aquelas pessoas que saíram para comprar cigarro e não voltaram até hoje? Né? Aí a gente brinca em casa e diz assim, olha que a gente vai sair para comprar cigarro. Aí eles já param na hora. Acontece isso. É uma brincadeira assim de algo que acontece. As pessoas às vezes abandonam a família. Na verdade, eles não saíram para comprar cigarro. Eles já tinham a outra família no outro lugar. Já estava tudo planejado. Eles às vezes criam uma situação, inventam uma briga ali de última hora para poder a coisa acontecer. Me acompanhem na leitura do verso agora. Versículo 9. Eu vou ler o 9 de novo. E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda. E eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés, ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. O que Arão está fazendo aqui, irmãos? Reconhecendo que havia pecado e dizendo, nos perdoe, não deixe nossa irmã morrer de lepra. Só que quem colocou a lepra sobre Miriam? Foi Moisés? Não, foi o Senhor. Verso 12. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Eu não sei se vocês já viram, irmãos, um parto, mas assim que nasce o bebê, ele nasce todo branquinho. É a pediatra que pega o bebê, limpa ele todo, e a pele dele volta ao normal. Então, Arão está dizendo que Miriam parecia um aborto, alguém que tinha acabado de ser parido, branca como a neve, em contraste com a cor de Zípora. Olha que interessante, né? O castigo dela foi ter justamente o oposto do que tinha Zípora. Zípora era negra, mas tinha saúde. Verso 13. Moisés clamou ao Senhor dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Aí Moisés vem implorar pela irmã. Respondeu o Senhor a Moisés, se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial, e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois, o povo partiu de Ezerote e acampou-se no deserto de Parã.
Queridos, a lepra sobre Miriam durou 7 dias. Por 7 dias ela ficou para fora da cidade. Por 7 dias ela tinha que dizer imunda, imunda quando alguém se aproximava. Por 7 dias ela viveu se perguntando: que bobeira que eu fiz? Que loucura que eu fiz? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você é o briguento, que alguns de nós somos mansos e alguns de nós somos briguentos. Alguns de nós gostamos de rodar a baiana. Alguns de nós gostamos de... Não sei qual é a expressão certa. Acho que é fazer. Alguns de nós gostamos de fazer barraco. Tem gente, mesmo cristão, gosta de uma briga, que fica assim, planejando como que eu faço para ter uma briga aqui nessa situação, como que eu faço para criar uma situação. Queridos, primeira coisa, se você é desse tipo de gente, se converta. Se converta porque não tem como ir para o céu assim. Se converta. Não tem como ir para o céu sendo briguento. Agora, o outro aspecto. Ninguém... Não é eu que sou briguento, é todo mundo que briga comigo. E tem gente que é assim, né? Está no ambiente de trabalho, todo mundo briga com ele. Está no ambiente de estudo, todo mundo briga com ele. Está na família, todo mundo briga com ele. Está até no ônibus, todo mundo briga com ele. E ele é um coitado. É uma pobre pessoa indefesa que não briga com ninguém. Mas ele tem uma cara que faz todo mundo brigar com ele. Existe isso, irmãos? Claro que não. É essa criatura que briga com todo mundo. Ela só está mentindo para ela mesma, dizendo assim: eu sou vítima de todo mundo. Eu quero fazer o segundo apelo aqui do sermão. Se você é um briguento contumaz, se você é uma pessoa que está sempre criando situação, onde quer que você esteja, em nome de Jesus, para com isso. Para com isso que está ficando feio. Ao invés de demonstrar que você tem os traços de caráter do céu, você está demonstrando que você tem os traços de caráter do inimigo. Não é o que nós queremos para as nossas vidas. E eu quero terminar falando com vocês a respeito das pessoas que brigam na igreja. Tem gente que briga na igreja? Claro que não, pastor. Na igreja é todo mundo santo. Deveria ser, né? Mas não é. Irmãos, por favor, não se enganem. Tem muita gente de Deus na igreja. Mas à noite, depois que o Senhor tinha semeado a semente do trigo, o inimigo veio e semeou o joio. Por isso, fique de olho aberto. Aceita um conselho de pastor? Nunca faça sociedade com irmão de igreja. Nunca. Nunca faça. Vai dar ruim. É uma questão de tempo. Logo começa a confundir as coisas, logo começa a achar que irmão é irmão, mais irmão do que irmão, e daqui a pouco vai dar ruim. Então faça o possível para isso não acontecer. Outra coisa complicada. Empregar irmão de igreja. Às vezes a gente até indica o irmão de igreja para ser empregado em outro lugar, mas é complicado. E a gente não quer problema, não é verdade? Eu trabalhava numa empresa já há 1 ano e meio. E aí os meus patrões falaram assim para mim: nós estamos precisando de mais alguém para trabalhar aqui conosco. E eu tinha um menino da igreja que queria muito trabalhar. E aí ele disse assim para mim: quando tiver uma vaga lá no seu trabalho, você me avisa. Aí surgiu a vaga e eu falei para ele. E o trabalho que ele tinha que fazer, naquele dia, era o primeiro dia dele de trabalho. Ele tinha que ficar sentado no banquinho enchendo saquinhos de terra, porque naqueles saquinhos de terra, mudas de plantas seriam plantadas. Quando foi, ele chegou para trabalhar às 7 da manhã. Quando foi às 8 da manhã, alguém passou pelo lugar que ele estava sozinho. Ele ficou sozinho lá. Ele estava em cima do monte de terra dormindo, às 8 da manhã. Voltou alguém às 9. Ele estava dormindo ainda. Retornou alguém às 10. Ele estava dormindo sobre o monte de terra. Meio-dia passaram lá antes de chamá-lo para o almoço. Ele estava dormindo. Aí bateram o sino para que ele subisse para almoçar. Aí ele chegou lá assim com cara de sono, né? Que estava dormindo mesmo. E aí perguntamos para ele assim: tudo bem? Eu não sabia que ele tinha dormido, mas eu tinha indicado ele para a vaga. E aí o patrão dizia assim para ele: quantos saquinhos você encheu nessa manhã? Aí ele falou assim: como eu não tenho experiência, eu enchi só uma caixinha com 15 saquinhos. Aí o patrão disse assim para ele: olha,
Você não precisa trabalhar à tarde mais, não. Eu vou te pagar o dia de trabalho e você pode voltar para sua casa. Ele falou assim, mas por que eu não terminei o dia ainda? Não, volta para sua casa e dorme lá a parte da tarde, porque nós vimos que você dormiu a manhã toda. Esses 15 saquinhos você deve ter enchido das 7 da manhã às 7h15, porque é 1 minuto para encher cada saquinho, se você for muito ruim, de encher saquinho. Agora o restante do tempo você dormiu a manhã toda. Vai para casa dormir, tá bom? Aí ele recebeu o dinheiro do dia e falou assim, volta amanhã que horas? E eu lembro que os donos da empresa deram um sorriso e disseram para ele assim, precisa voltar hora nenhuma, não? Pode ficar dormindo. Ele terminou de almoçar, pegou as coisas dele e foi embora. Me chamaram para brigar comigo. Como que você indica para a gente alguém que veio para dormir no trabalho a manhã toda? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu não sabia que ele ia dormir aqui. Eu indiquei ele porque ele disse para mim que precisava do trabalho. E essa família estava recebendo estudos bíblicos na época. E eles falaram assim para mim, tem mais gente lá na igreja que é desse jeito? Aí eu respondi assim, falei, olha, não sei, eu sei que eu sou da igreja também, vocês nunca me pegaram dormindo, não é isso? Aí eles falaram assim, nunca pegamos, mas será que você já dormiu também? Quando a gente indica alguém para uma vaga assim, a dúvida depois surge em cima da gente. Não é verdade? Então, irmãos, eu não estou dizendo com isso que você não tem que indicar nunca alguém da igreja. Mas ou os crentes são cabeça, ou os crentes são cauda. Não é isso? Ou nós somos os melhores aonde nós estamos e damos o nosso máximo e somos esforçados e dedicados e trabalhadores, ou nós vamos ser considerados como o refúgio, né? Os preguiçosos, aqueles que dormem. Não é o nosso caso não, né, irmãos? Briga na igreja. Como resolve o assunto de briga na igreja? Não brigue na igreja, não. Se você está indo para o céu, não brigue, não. Se alguém quiser brigar com você, não aceite, não concorde. Não concorde. Há algumas pessoas que estão só esperando uma situação para brigar com alguém e falar assim, sair da igreja por causa de fulano que brigou comigo. Que não seja você, que não seja eu. Amém? E eu termino dizendo para vocês o seguinte. Os olhos do Senhor estão abertos o tempo todo. O Senhor vê todas as coisas. E se você for injustiçado, se você for caluniado, se você for acusado de algo injusto, você não precisa fazer nada. É o Senhor quem cuida de você. É o Senhor quem luta por você. Com isso, eu também não estou te dizendo, irmão, que você tem que aguentar calado todas as coisas. De jeito nenhum. Quando você perceber que tem alguém te fazendo algum tipo de mal, em qualquer lugar que seja, tem uma tática muito boa, que é você dizer para a pessoa o que ela está te fazendo. Então você está você e seu esposo, e o seu esposo está te tratando de uma forma que não está agradável. Como que você vai brigar com ele? Não vai brigar, só vai dizer. Você percebeu que você fez isso? Você percebeu que você fez aquilo? Você percebeu que você fez aquilo outro? Aí a pessoa é pega de surpresa, né? Você sabia que quando você faz isso, eu me sinto assim, me sinto assado? Sabia que você está me fazendo mal? Você pode não fazer mais? Isso dá super certo. Ambiente de trabalho, você tem um chefe autoritário que está te prejudicando, está te deixando doente. Quando ele fizer algo nesse sentido, você fala assim para ele, você está percebendo que você está me fazendo mal? Você está percebendo que parece que você está me perseguindo, parece que nada que eu faço está bem feito? Você já reparou que você disse que eu não sou competente? Ele fica assustado. Diz assim, dá para você parar de fazer isso? Tenta parar de fazer isso e ver se eu não melhoro. Eu posso ser melhor, preciso da sua ajuda para ser. E aqui, querido, está o segredo para a gente viver uma vida melhor. É não brigar com ninguém, mas quando precisar, saber dizer as palavras certas para parar com aquela situação. Assédio no trabalho. Uma coisa terrível, né? Só quem já passou sabe o que é. Assédio no ambiente de trabalho. Alguém que está se desfazendo de você, alguém que está te acusando, alguém que está te tratando mal. Como que você faz para resolver uma situação dessas? As palavras certas na hora certa. Você tem que aguardar o momento, não brigar por pouca coisa e confiar no Senhor. Eu termino dizendo que em Deus tem tudo, porque quando você for manso, imediatamente o Senhor vai agir em teu favor. Nós temos um louvor agora, é isso? Nós temos uma